presença está aqui. Permita-me, Senhor, O apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, versículo 36, o apóstolo Paulo diz assim: somos entregues à morte todos os dias, porque todos os dias, irmãos, nós somos desafiados a vencer as dificuldades, os obstáculos que aparecem na nossa trajetória. E nós estamos em uma trajetória. Irmão, você não está parado. Você não está parado, irmão. Você está se movendo para a eternidade. Coloque isso na sua cabeça. É uma trajetória. E a vida cristã, irmãos, ela é cheia de desafios que nós só vencemos pela fé. A vida cristã, irmãos, é um chamado para todas as pessoas, mas nem todos conseguem viver nessa trajetória, porque precisa de fé para vencer todos os desafios que surgem em nossa caminhada. O apóstolo Paulo, falando sobre a nossa vida cristã, em Romanos 1,17, ele diz assim: pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Não adianta, irmão, você tentar viver a vida cristã de outra forma. Não é pelo seu conhecimento, a sua inteligência, nem a sua experiência. É pela fé. E a Bíblia deixa isso bem claro, que o justo vive pela fé. E nós somos desafiados a vivermos essa trajetória aqui na terra, irmão, pela fé. Do contrário, nós não chegaremos a lugar nenhum. Eu não sei, irmãos, como há pessoas que conseguem perder o tempo da sua vida sem chegar a lugar nenhum, mas há pessoas que ficam assim. Hoje no carro nós estávamos comentando sobre isso. Famílias, irmãos, inteiras, que nasceram na igreja, irmãos, que são de gerações de cristãos. O diabo vem rodando na vida das pessoas, e até eu falei isso na campanha ontem, lá na casa de um dos irmãos. É como se o diabo tivesse um caldeirão, irmãos, e ele vai rodando com a colher de pau, sabe? E as pessoas, elas não morrem de uma vez, elas são envolvidas naquele cozimento, e aquilo, irmão, vai de geração em geração. Porque nós precisamos entender que a vida cristã é de fé em fé, de glória em glória, irmão, e que o justo vive pela fé, porque é a única maneira dele enfrentar os desafios e vencer. Porque de outra forma, ele não vence se não for pela fé. A palavra de Deus está aqui, irmão, as experiências estão no nosso meio. O que acontece no vale, o que acontece na reunião de oração na igreja, o que acontece nos encontros dentro da igreja, nos cultos, nas vigílias dentro ou fora da igreja, irmão, tudo isso não adianta experimentar se não for recebido pela fé. E é isso que o Senhor quer nos desafiar nessa noite. Deus quer, irmãos, que você chegue num lugar. Sabe qual é o lugar que Deus quer que você chegue? É no lugar da vitória. Mas para isso você tem que aprender a viver pela fé. E a primeira coisa, o primeiro desafio que nós temos em nossa trajetória de viver pela fé é que nós precisamos entender, irmão, que a fé é requisito fundamental no nosso relacionamento com Deus. Veja, em Romanos 5, versículo 1, o apóstolo Paulo chega a dizer que nós somos justificados
Pois pela fé, e pela fé nós temos paz com Deus. O que ele está querendo dizer? Que Deus, irmãos, planejou a nossa salvação. Ele fez tudo em Cristo Jesus. O que nós temos que fazer é receber pela fé. Não adianta, irmão, tentar trazer a experiência da religião que você viveu para essa nova vida. A pastora falou isso. Poderia ser até a minha introdução da mensagem. Mas o Espírito Santo já introduziu dessa forma. Não adianta pegar, irmãos, a experiência da religiosidade de onde você saiu e tentar encaixar nessa nova vida que você tem, porque não vai dar certo, irmão. Nós não fomos perdoados dos nossos pecados. Deus não nos chamou para uma nova vida, não nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, irmão, por outra coisa a não ser em Cristo. E o que Cristo fez é recebido unicamente pela fé. Não é o nosso esforço, nem as boas obras, irmãos, nem o quanto bonzinhos nós somos, mas é pela fé. Amém? Um exemplo disso é Zaqueu. Lá em Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, Zaqueu, o publicano, irmão, teve o encontro com Jesus. Ele abandonou a sua religiosidade, irmão, abandonou o seu conhecimento, abriu mão da sua posição na sociedade, somente para receber aquilo que Jesus tinha para ele. A fé, irmão, o levou a subir numa árvore, a se tornar uma pessoa ridicularizada diante daquele povo que o conhecia, porque todos o conheciam. Porque de alguma maneira ele cria que aquele Jesus poderia fazer algo por ele. E fez. Porque o Senhor Jesus, quando falou com ele, foi à casa dele, o Senhor Jesus declarou essas palavras: hoje mesmo a salvação chegou a esta casa. Ele não teve tempo, irmão, de ir numa escola dominical. Ele não teve tempo de vestir uma estrutura religiosa, mas ele foi salvo naquele momento. Sabe por quê? Porque todo aquele que se aproxima de Deus tem que fazer isso com fé. E é isso que os crentes precisam entender. Nós acabamos de adorar ao Senhor com um louvor que fala que você tem que deixar o seu eu, você tem que deixar o seu orgulho, você tem que mergulhar nos rios de Deus. E às vezes os rios de Deus, irmãos, nem sempre a aparência dele nem sempre é muito bonita, irmão. Mas você precisa deixar toda a sua vaidade, todo o seu eu, toda a sua vontade e mergulhar naquilo que Deus tem, crendo que o que você deixou não se compara àquilo que você está recebendo, irmão. E isso só se faz pela fé. Ninguém convence ninguém a viver e experimentar o melhor de Deus, se a pessoa não o quiser fazer pela fé. Você está entendendo? Deus quer levar você a um lugar nele, irmão, muito melhor do que você já conhece. Porque o nosso Deus, irmãos, não se pode medir nem comparar. Não se pode mergulhar nele tão profundo que chegue ao final. Então nós não o conhecemos na sua totalidade. Mas Ele quer que você cada vez mais mergulhe, compreenda e se aproxime dele. Por isso, sem fé, é impossível agradá-lo, porque você não vai se aproximar dele se não for pela fé. Amém? Segundo desafio. O desafio de entender que pela fé você precisa crer incondicionalmente em Deus, irmão. Não apenas se aproximar dele, não apenas encontrar nele a sua salvação, não apenas ter ele como seu único Deus verdadeiro, mas você tem o desafio de, pela fé, crer nele incondicionalmente.
Por isso aqui o apóstolo aos Hebreus, nesse versículo 6, diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Creia. Um exemplo disso é aquela mulher do fluxo de sangue de Marcos capítulo 5. O texto diz que tendo ouvido a respeito de Jesus, o texto não diz que ela frequentava uma igreja, que ela sabia muito de Jesus. O texto diz que tendo ouvido de Jesus, veio por trás dele e tocou-lhe o manto, pois pensava consigo mesma, se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Crer incondicionalmente nele. Irmão, ele não precisa provar para você além do que você já tem visto, para você crer incondicionalmente nele. O problema, irmãos, é que muitos de nós, muitos cristãos, duvidam do que Deus diz. Talvez você diga assim, mas pastora, que sacrilégio dizer que alguém duvida de Deus, mas duvidam, porque tem dentro da igreja, nas suas próprias vidas, a experiência do poder de Deus, as evidências do que o poder de Deus pode fazer, e mesmo assim, irmãos, não conseguem crer incondicionalmente. Você precisa entender, irmãos, que alguns vão ter fé para se aproximar de Deus, mas você precisa, com esta fé, irmãos, ir um pouco mais longe e crer incondicionalmente no que Ele diz e no que Ele é capaz de fazer por você. Aleluia! Porque essa mulher do fluxo de sangue, irmãos, ela apenas ouviu a respeito. Ela não tinha nenhuma experiência pessoal com Jesus. Ela não tem esse tamanho de experiência que eu e você temos, de ver gente liberta, gente curada, gente salva, gente que abandona a droga, gente que abandona o álcool, o jogo, gente que tem a família restaurada, gente que é arrancado da prostituição, do adultério. Ela não tinha, irmão, essa experiência, mas só de ouvir que havia um Jesus. O texto diz que ela, no seu coração, na sua mente, ela começou, irmãos, a semear uma fé. Se eu chegar por trás dele e tocar no seu manto, porque ela sabia das dificuldades de chegar perto dele, irmão, ela não tem essa aproximação, ela não tinha essa aproximação que Hebreus fala aqui no versículo 6, irmãos. Onde você pode entrar na presença de Deus através de Cristo pelo novo e vivo caminho, que é Jesus, e entrar diretamente na presença do Pai, sem que ninguém tenha que ser intermediário por você, sem que você tenha que fazer promessa, ou voto, ou boas obras, seja lá o que for, e abraçar o Senhor, se sentir abraçado, sentir o toque dele em você pelo Espírito Santo. Ela não tinha nada disso, irmão. A única esperança dela, dentro daquilo que ela ouvia, era tocar nas vestes dele, e ela cria que se tão somente ela tocasse, ela seria curada, e ela foi, ao ponto que Jesus disse: alguém me tocou, e os discípulos disseram: mas mestre, há uma multidão à sua volta te apertando de todos os lados. E Jesus diz: mas alguém me tocou com fé, porque de mim saiu virtude. É isso, irmão. Você, com a fé, precisa se aproximar de Deus, e ao estar na presença dele, ter uma fé, irmão, que crê nele incondicionalmente, independente do que está acontecendo na sua vida, ao ponto de tocar nele e deixar a virtude dele abençoar, resolver seu problema, te curar, te libertar, fazer o impossível na sua vida.
Sabe, irmãos, muitos olham para os problemas e creem que Deus não tem poder suficiente. Até chegam perto de Deus, mas não creem incondicionalmente. Sabe qual é a razão porque as mesmas pessoas pedem oração sobre os mesmos problemas todas as vezes? Porque elas chegam perto de Deus, mas elas não têm fé para crer incondicionalmente de que Ele já resolveu o problema dela. Mas Deus, nessa noite, Ele nos chama a vencermos esse desafio de uma fé que crer num Deus que pode fazer, não importam as circunstâncias. Porque se você continuar olhando para as circunstâncias, você vai se aproximar muitas vezes, mas nada será resolvido. E não pense que a resposta sua está nas mãos de quem está orando por você. Porque quem vai determinar vai ser a sua fé. É isso que diz Hebreus 6. Terceiro desafio, o desafio de entender que pela fé eu preciso acreditar na manifestação das bênçãos de Deus. Querido, o texto aqui em Hebreus 11:6 diz: creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Eu preciso crer que se eu falar com Ele, irmão, Ele me ouve e Ele me responde. Deus não é um caixa eletrônico de feriado, sábado e domingo, irmão, que esqueceram de colocar notas. E você vai lá com seu cartão e tenta tirar e não tem dinheiro. E você vai em todos os caixas eletrônicos da cidade, depois que assaltaram, levaram o dinheiro da empresa que tinha que cuidar e fazer a reposição, e não tem dinheiro para ninguém. Você tem o saldo, você tem o cartão, mas o que tem não é suficiente lá, porque não foi colocado. Deus não é isso, irmão. Você tem que entender que se você passar o cartão da fé, Ele tem recompensa para sair para a sua vida. Creia que Ele existe, que recompensa os que o buscam. Irmão, a sua fé em Deus deve te levar a crer e gerar em você expectativa de resultados. Quer um exemplo disso? O cego de nascença, irmão, de João, capítulo, são vários cegos. Então, esse que eu estou falando é o cego de nascença de João, capítulo 5. O texto diz que, tendo dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva e aplicou nos olhos do cego. E disse: vai-te, lava-te no tanque de Siloé. E ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Ele não foi curado, irmão, ele foi ainda cego para o tanque de Siloé. Havia um percurso, uma trajetória, irmão, entre se aproximar de Jesus, ser tocado por Jesus e a manifestação da bênção. É isso que eu quero falar para você. Você precisa vencer o desafio da fé de acreditar na manifestação da bênção. O texto não diz que ele foi curado instantaneamente. Ele precisou ir ao tanque de Siloé com os olhos sujos de barro, irmãos. Mas o texto diz que ele foi, lavou-se e quando retornou, ele voltou enxergando. Sabe qual é o nosso problema? É que muitos de nós temos fé para nos aproximarmos de Deus. Temos fé para tocarmos no Senhor, mas não temos fé para nos mantermos na espera da manifestação da bênção.
Então, quando você entra na fila da oração, a gente vive essa experiência, e eu sei que a pastora vive isso aqui. Quando você entra na fila da oração, e você diz, é minha cabeça que dói, é meu pé que está doendo, é minhas costas, é minha barriga. É um problema. E a pastora vai e ora por você. Alguém vai e ora por você. Você ali, irmão, está se aproximando de Deus pela fé. Mas você precisa ter fé para esperar a manifestação da bênção. E há uma trajetória entre tocar no Senhor e a bênção se manifestar. O texto diz que este cego, de João, capítulo 5, ele voltou enxergando. Imagine você se ele fosse como muitos de nós que talvez começassem a reclamar e dizer, mas eu fui para ser curado por Jesus, ele vem, faz lodo no chão, passa nos meus olhos, eu acho que ele danificou mais ainda, eu já não enxergava, agora eu vou ter um olho infeccionado. Porque muita gente na igreja é assim. Você trouxe para a igreja, você falou, vamos lá, você vai receber oração. E a pessoa diz, olha, a pastora orou, eu acho que eu fiquei pior. Não tem gente que faz isso. Ou não, é só lá em Limeira que isso acontece. Não é privilégio meu, é? Eu acho que eu estou pior. E você fala, puxa Deus, eu achei que eu estava fazendo um benefício para a pessoa. Mas irmão, Deus sabe o que está fazendo. O texto diz que ele foi com a cara lambuzada, suja para o tanque de Siloé. E aquela condição era a condição da cura. Sabe, irmãos, muitos de nós recebemos a oração da cura, a oração da libertação, a oração do milagre. E nós não conseguimos exercitar essa fé na expectativa de esperar a manifestação do que Deus já fez, porque Deus não faz depois, irmãos, o nome dele é já, é agora. Deus é atemporal, irmão. Deus não tem passado, presente e futuro. Deus é hoje, ele é eu sou. Ele se identifica como eu sou em Êxodo capítulo 3, quando Moisés pergunta, quando me perguntarem quem me enviou, o Senhor diz, fala para eles que eu sou te enviou. Ele é agora, irmão, ele é presente. Quando ele fala, eu resolvi a tua questão, irmão, já está resolvida. O que você tem que fazer é esperar, irmão, perseverar, esperando a manifestação da bênção. E aí você vai ter que aguentar os que não vão entender porque teu olho está lambuzado, porque Deus não fez desse jeito, porque tem gente que tem a receita. E você vai precisar perseverar, lutar contra a sua mente natural, que é carnal, que sempre quer fazer a vontade da alma. Você vai ter que perseverar diante dos crentes incrédulos que ficam muitas das vezes à sua volta, minando a sua fé, querendo argumentar sobre o milagre de Deus. O texto diz que esse homem lavou-se e voltou enxergando. Irmãos, muitos não percebem o resultado na hora, quando recebem a oração, e aí julgam que não foram atendidos e perdem a fé. Sabe, você precisa crer pela fé e perseverar. Irmãos, nós não dirigimos a vida cristã pelo que vemos, nem pela aparência das coisas. Algumas vezes as pessoas chegam para pedir oração e a nossa mente natural, a gente olha e dentro de nós falamos, Deus, esse caso só o Senhor. Não tem saída. Mas nós oramos pela fé, porque é Ele que vai fazer, porque é Ele que pode, é Ele que quer. Querido,
esse desafio de viver pela fé, acreditando na manifestação da bênção, crer e pela fé perseverar. O apóstolo aos Hebreus, em Hebreus 10:36 diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que alcanceis a promessa. Não basta ter a promessa, irmão, você precisa perseverar até o dia que a bênção se manifestará na sua vida. Irmãos, essa é uma realidade no mundo espiritual. Querido, tudo que a gente faz dentro da igreja, tudo aquilo que você vê acontecendo dentro da igreja, só acontece porque já existe uma realidade espiritual, irmão. O apóstolo Paulo, em Efésios 1:3, diz: Deus em Cristo nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Então, quando nós oramos, Deus cura essa pessoa. Quando você vai ao Senhor e pede: Deus, me cura. Quando você pede oração ao irmão, ao pastor, à pastora, e diz: ore por mim para que eu seja curado, para que esse problema seja resolvido, para que o milagre aconteça na minha vida. Irmãos, nós não saímos correndo para fabricar o milagre. Já está, irmãos, tudo pronto em Cristo. Se somos curados, irmãos, é porque pelas suas pisaduras fomos sarados. Se vencemos o inimigo, irmão, é porque em Cristo somos mais do que vencedores. Se os espíritos malignos batem retirada, nós não vamos fazer uma pós-graduação de libertação, irmãos. É porque toda autoridade foi dada a Cristo no céu e na terra. E Ele mesmo declara: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano. Você está entendendo? Nós precisamos esperar, irmãos. Precisamos tomar posse daquilo que Deus tem nos dado como promessa, como cura, como milagre. E através da fé, aguardar, irmãos, os resultados. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Precisamos, irmãos, tomar uma posição de vencer os desafios da nossa vida pela fé, para chegarmos ao lugar da vitória. Sabe, irmãos, quando a igreja entra em oração, seja no vale, seja aqui, a igreja não está fabricando o milagre. A igreja está simplesmente chegando pertinho de Deus através de Cristo e crendo que Ele vai recompensar. É que é tão simples, irmãos, que a gente complica. E por mais que nós tentemos fazer com que as pessoas entendam, elas não entenderão se elas não aprenderem a andar pela fé, porque o justo só tem uma maneira de viver: pela fé. Não tem outra. Nós não vivemos de explicações, irmãos. Nós não andamos na vida cristã, Deus explicando as coisas para nós.
Deus não diz para Abraão: Abraão, vem cá, eu vou te explicar tudo que eu vou fazer na sua vida e depois você vai sair. Não. Deus, lá em Gênesis capítulo 12, ele chama Abraão e diz: sai da tua casa e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E a Bíblia diz que Abraão creu. Por isso ele foi chamado o pai da fé. Deus nos chama a crermos pela fé, a sermos pela fé, sermos filhos cristãos pela fé, a não trazermos nada da religião, irmãos, de onde nós viemos, a não ser crer unicamente no Filho de Deus, que é suficiente para tudo que precisamos, pela fé. Crermos incondicionalmente, ainda que a figueira não floresça e o fruto da oliveira minta para mim, ainda que eu vou lá no curral e não hajam animais. Abacuque capítulo 3, eu contudo me alegrarei no Deus da minha salvação. Não olho as circunstâncias, a fé me leva a olhar para meu Deus e crer incondicionalmente nele, apesar da minha situação. A fé deve me levar a vencer o desafio da espera, perseverar, crendo que a minha vitória já está pronta, mas que vai manifestar no bom tempo de Deus. E quando isso acontecer, todos vão pensar: mas você foi abençoado, e você no seu coração já sabe: eu já sou abençoado. Vamos nos colocar de pé. Aleluia! Somente um versículo, tão simples, mas nós precisamos. Você não precisa de mais explicações. Irmãos, eu venho de uma experiência de vida cristã, de congressos, conferências e seminários, onde se tenta explicar tudo. E no final das contas, quando a gente mergulha no Deus, que a gente tira toda a capa da religiosidade e a gente mergulha definitivamente em Deus, como a pastora declarou e pregou no início desse culto, nós entendemos, irmãos, que nada sabemos e que tudo que nós precisamos está nele, e o único requisito é a minha fé, porque a fé, irmãos, ela anula todo o meu eu, toda a minha vontade, todo o meu orgulho, porque a fé diz assim: tudo que você tem não serve para nada, é o que eu fiz somente. Há suficiência no que Deus fez em Cristo. Em Cristo, irmãos, Deus tem prosperidade, Deus tem paz, Ele tem libertação, Ele tem restauração, Ele tem nova vida, Ele tem cura. Deus tem tudo providenciado em Cristo. E Deus está em Cristo, Cristo está no Pai, e o seu Espírito foi enviado para nós, igreja, porque o mundo não pode receber, mas nós o recebemos, porque Ele está conosco, habita em nós, e a nossa mente passa pela fé a entender as coisas de Deus, porque esse Espírito prescruta todas as coisas até a profundeza de Deus, e nos faz compreender pela fé a revelação daquilo que era mistério oculto no passado, mas que na graça de Cristo Ele revelou para nós que somos seus filhos amados. Amém?
Não peça para repetir. Nós vamos orar. E depois os irmãos vão estar adorando. E a pastora vai estar encerrando essa palavra. Amém? Feche seus olhos, então. Senhor, eu quero te louvar, ó Deus, pelo entendimento da revelação da tua palavra que nos é dado somente pelo teu Espírito Santo. Que cada irmão aqui, Senhor, seja levado pela fé, Senhor, a um nível de relacionamento contigo, em que vença todos os desafios da sua vida pela fé. E com esta fé, Senhor, que nos torna agradáveis na tua presença, é que nos conduzirá a recebermos as recompensas, os galardões e as bênçãos que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus, toda dúvida, toda incredulidade, todo pensamento dividido, seja desfeito agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o nosso pensar, o nosso falar, o nosso sentir e o nosso agir esteja alinhado, Senhor, com a revelação da Tua palavra. E nós cremos que a Tua palavra, ela é suficiente, fiel e verdadeira. Em Cristo Jesus, e pela fé nós recebemos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.